título da nossa mensagem de hoje é Obedecendo pelo Amor. E nós vamos abrir as nossas Bíblias, né, os irmãos que estão aqui e os que estão em casa, no Evangelho de João, versículo 14. E nós vamos ler todo o capítulo. Então, vamos fazer uma leitura bem rápida, que o nosso tempo está bem resumidinho, né? A irmã Francineide já me deu ali um alerta, e nós vamos tentar fazer o máximo aqui para terminarmos. Então, João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como, então, poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que
meu Pai me ordenou, levante-se, vamos-nos daqui. Amém. Então aqui, nós vemos aqui que nesse capítulo todo, 14, Jesus ele tem um diálogo com os discípulos e ele fala sobre a sua morte, sobre a promessa do Espírito Santo e também o seu retorno, né, para buscar os seus discípulos juntamente com sua igreja. E nós vamos nos ater a todo o capítulo, mas a gente vai trabalhar o versículo 15, que diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então Jesus começa aqui colocando uma dúvida. Se vocês me amam. Se é uma conjunção subordinativa condicional. Expressa uma hipótese ou condição necessária para que se realize ou não a ação principal. Então ele condiciona. Se vocês realmente me amam, guardarão, os meus mandamentos. Será que nós realmente amamos a Jesus? Podemos dizer assim com toda a propriedade. Ele enfatiza como podemos afirmar se realmente amamos, Jesus diz, se me amam, guardarão os meus mandamentos. Os discípulos foram questionados, mas Jesus, nesse diálogo, revelou como os discípulos poderiam amá-lo. Em todo o capítulo que lemos, nós vemos Jesus falando, ele coloca essa condição e depois ele vai mostrando como os discípulos realmente amariam a ele. Então, no versos 7 a 9, do mesmo capítulo de João, ele diz assim, se vocês realmente me conhecessem, Então, o ponto 1 é conhecendo. Como podemos amar o Senhor e mostrar que amamos Ele? Conhecendo. Então, ele diz no verso 7, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. E Felipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus no 9 responde, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Então ele coloca, se vocês me conhecessem, vocês estão me vendo. No verso 11, ele diz assim, creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras, do que Jesus já havia realizado e mostrado durante a caminhada com eles, os milagres, a forma como Jesus mostrava amor pelas pessoas. Então, ele creiam em mim. Pelo menos por causa das mesmas obras que eu realizo, as mesmas obras de Deus. Então os discípulos ainda não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Somente depois que Jesus ressuscitou e apareceu para eles, que eles foram compreender e crer. Então Jesus disse, olha, eu não vou falar muito, mas quando o Espírito Santo vier, vocês vão entender. Então os discípulos, eles não estavam entendendo. E seguindo, antes mesmo de Jesus ser levado para ser crucificado, no capítulo 17, Jesus ora pelos discípulos, falando e mostrando que eles seriam um com Jesus, como Jesus era um com o Pai. Então, ele mostrou todo o verso 14, consolando os discípulos, falando das coisas futuras e também prometendo o Espírito Santo. Então, o que nós podemos ver quando Jesus diz, olha, se vocês me conhecessem, é porque ainda eles não tinham um relacionamento de fé com o Senhor. Eles estavam ali aprendendo, estavam ali na caminhada. E Jesus estava preparando. Por quê? Porque eles não estavam capacitados pelo Espírito Santo. Não tinham recebido ainda o Espírito Santo para que os seus olhos fossem abertos e eles pudessem contemplar o plano de Deus para a humanidade, o reino de Deus para a humanidade. Então, como podemos amar quem não conhecemos? Jesus disse, olha, se vocês me conhecessem, vocês me amariam.
né? Então, como podemos amar ao Senhor? Sendo capacitados pelo Espírito Santo. Primeiro, conhecendo, né? Por meio da capacitação do Espírito Santo, que é o ponto 2. Os discípulos estavam com ele, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Porque ele prometeu, olha, quando eu for, eu vou enviar o Consolador, né? No verso 14, 16 diz assim: e eu pedirei ao Pai e lhe será dado outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Por que outro? Porque Jesus estava com eles naquele momento, né? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Então Jesus estava falando dele mesmo. Vocês o conhecem porque ele vive com vocês. E estará em vocês, né? Essa promessa de estará com vocês, o Consolador, se cumpriu no dia de Pentecostes, né? Quando desceu o Espírito Santo sobre os discípulos. Em João 14, 20 diz assim: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Né? Então era uma promessa que foi cumprida no dia de Pentecostes. No 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Jesus estava dizendo, olha, o Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro, que habitará com vocês para sempre, revelará o Filho e o Pai a vocês, revelará os seus corações, e vocês poderão crer. E como disse mesmo aqui no capítulo 14, e farão obras maiores do que as que eu tenho feito. Então, depois que os discípulos receberam o Espírito Santo, eles compreenderam todas essas palavras de Jesus e foram capacitados a amar e realizar a sua obra. E nós, né? Os discípulos ouviram Jesus falar, ouviram as suas promessas, a promessa foi cumprida, né, por meio da descida do Espírito Santo. E hoje, como nós estamos, né? Nós conhecemos realmente a Deus, nós o amamos. Nós que cremos no Senhor Jesus e o recebemos como nosso Salvador, fomos selados com o Espírito Santo. Então, assim como os discípulos receberam o Espírito Santo, hoje, a igreja, né, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, são selados com o Espírito Santo, como diz lá em Efésios 1:13. E diz, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Né? Então nós fomos selados, nós recebemos também o Espírito Santo, assim como os discípulos receberam. E nós somos capacitados pelo Espírito Santo para amar o Senhor. Nós temos a mente de Cristo, como diz em 1 Coríntios 2,16, parte C. Temos a mente de Cristo. Nós somos novas criaturas. Né? Quem não conhece esse versículo? 2 Coríntios 5,17, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Em Romanos 5,5, né, diz que Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Então nós temos aqui várias porções da palavra de Deus que nos mostram que nós também recebemos o Espírito Santo, assim como os discípulos. Então nós temos tudo o que é necessário para conhecermos e amarmos o Senhor nosso Deus. É impressionante a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos. Pedro, né, logo após ter passado por aquela experiência, né, de receber o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes,
Pedro, ele se levantou diante de toda a multidão que estava ali alvoroçada por ver aquele acontecimento, e ele foi com toda a ousadia e pregou a palavra de Deus. Pregou o reino de Deus, falou o plano de Jesus para a salvação de todo homem. E naquele momento, 3.000 pessoas se converteram. Então nós vemos o poder da ação do Espírito Santo. Eles estavam aguardando ali serem capacitados. Como Jesus diz lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como a Judeia e toda Samaria e até os confins da terra. Então Jesus prometeu e aconteceu. E eles foram e fizeram grandes obras. E hoje nós somos fruto, do agir de Deus na vida daqueles homens. Nós somos essa geração. E nós somos também capacitados pelo Espírito Santo para amar o Senhor e obedecer a sua palavra. Então nós temos tudo o que é necessário, que é o Espírito Santo. E agora nós vamos nos questionar, assim como Jesus questionou os discípulos naquele momento, e depois ele respondeu, nós também vamos nos questionar. Porque hoje nós temos toda a palavra de Deus revelada a nós, para que nós possamos conhecer ao Senhor e obedecer a sua palavra. Então, será que nós realmente o conhecemos? Será que nós realmente conhecemos o Senhor? Será que realmente o amamos? Você pode dizer assim de todo o coração, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor Jesus, Você pode dizer assim de todo o seu coração. Tudo que conhecemos sobre Deus e a sua obra são por meio das Escrituras Sagradas. Então, como é que eu posso dizer que eu conheço o Senhor e que eu amo o Senhor se eu não leio a sua palavra? Se eu não gasto tempo conhecendo ali, buscando, como diz, meditando, ruminando sobre a palavra dele, me debruçando para conhecer os seus feitos e trazendo aquela realidade para o meu coração, me questionando sobre como eu tenho sido e com o que eu tenho feito. Você conhece a vontade de Deus? Você conhece o que agrada e o que desagrada a Deus? Você conhece o que Ele aprova e o que Ele desaprova? Conhece os seus poderosos feitos e os grandes homens que foram escolhidos para realizar a vontade dEle aqui na terra? Quanto tempo você tem dedicado para conhecê-lo? Na sua agenda do dia a dia, na sua agenda diária. Qual é o momento que você separa para conhecer mais e mais do Senhor? Para se entregar? Como está a sua vida de intimidade com o Senhor? No seu momento de oração, quando você separa esse tempo, que eu sei que todos separam, os que estão aqui, e os que estão em casa. Quando você separa esse tempo, no seu momento de oração, há quebrantamento, há arrependimento, há constrangimento. Quando você se depara com o amor, o perdão, a santidade, a fidelidade de Deus, só nos resta um coração inflamado por gratidão, por amor, por abnegação, por retribuição, por entrega. Quando nós separamos esse momento de intimidade com o Senhor, muitas vezes, irmãos, nós temos sido enganados pelos nossos momentos de oração. Nós temos sido negligentes. Às vezes nós chegamos, agradecemos pelo dia, por alguma bênção que recebemos, e aí começamos a pidança. E pedimos, e pedimos, e pedimos, e falamos, e nós nos levantamos e saímos. Como que cumprimos uma tabela, como que fizemos. Hoje eu orei e eu já fiz a minha parte.
Como tem sido o seu momento de intimidade com o Senhor? Ele tem confrontado o seu coração com o seu pecado? Tem trazido o arrependimento? Irmãos, o Espírito Santo está agindo na nossa vida de manhã até à noite. Mas muitas vezes nós não damos ouvido. Nós não queremos ouvir a voz do Espírito Santo que diz não para o nosso pecado. Que diz, olha, ei, não é assim. Não fale dessa forma. Não haja desse jeito. Não faça isso. E nós estamos deixando de lado. E no final do dia, nós agradecemos e pedimos. Não há arrependimento, não há quebrantamento dos nossos corações. Eu li um livro, eu li esse livro e achei, ele assim trouxe muitas lições para a minha vida. Eu não lembro o nome do autor, mas Desfrutando de uma Vida Poderosa de Oração, é uma coisa assim o nome do livro, não me lembro direito. E eu li esse livro e ele fez muita diferença na minha vida. E dele eu extraí, tinha os tipos de oração. E dele eu extraí a oração capim. Depois eu até falei aqui para os irmãos. Porque ele fala de cada momento de oração, nos ensinando como nós devemos passar muito tempo na presença de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós dizemos assim, eu já falei tudo o que eu tinha dito. Em 5 minutos eu já disse tudo o que eu tinha dito. Então por que eu vou ficar 1 hora? Vou repetir o que eu já falei? Eu não tenho assunto. Mas olha, quando nós fazemos essa oração, eu chamo de oração capim, que é a oração de confissão, onde nós nos quebrantamos, nós nos arrependemos, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, né? Capim, o C, confissão. O A, aquele momento de adoração, de louvor a Deus. O P, nós pedimos, né? Porque o Senhor, Ele quer que a gente apresente os nossos pedidos diante dEle. É a vontade do Senhor. O I, que é interceder. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos interceder pelas pessoas, pelos nossos irmãos, pelos que não são salvos. E o M, que é a meditação da palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos, orar, nos colocar diante de Deus, ter aquele momento de oração e sem ouvir o Senhor. Sem ouvir aquilo que Deus está falando. Quantas vezes as irmãs que são irmãs de oração, os irmãos que são irmãos de oração, não se ajoelham e às vezes não falam nada. Não falam nada. Ficam ali só aquele momento de contrição, de adoração em espírito. E o Senhor fala aos nossos corações. Ele fala, às vezes nós chegamos angustiados, ou às vezes com algo que nós temos que resolver. E quando nós nos levantamos restaurados e levantamos com a resposta que precisamos, que vem do Senhor. Então, dessa forma nós temos condições de conhecer a Deus por meio do Espírito Santo. E, irmãos, nós não estamos diante de qualquer coisa. Quando nós nos ajoelhamos, quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que saber quem Ele é. O Todo-Poderoso de Israel, o Senhor dos Senhores. O Deus da nossa salvação, fiel. Fiel que nos ama e é santo. Quando nós trazemos todos esses atributos de Deus para a nossa mente e o nosso coração, só nos resta nos entregarmos a Ele, pedirmos a sua misericórdia e buscarmos a Ele. Então isso é determinante para afirmarmos que realmente o amamos. Quando nós temos intimidade com Ele, quando nós o adoramos, quando nós gastamos tempo na sua presença. Oséias 6:3a diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu sei que assim como tem pessoas que nunca terminaram de ler a Bíblia, tem pessoas que já leram a Bíblia várias vezes. E infelizmente já leram tantas vezes que se tornou enfadonho, se tornou, isso aqui eu já conheço.
Mas eu quero dizer para você que acha que, esse sermão eu já ouvi, esse texto aí eu já conheço, isso aí eu já sei, essa palavra aí também eu já sei. Eu quero te dizer que a palavra de Deus é viva. E se todo domingo nós falarmos sobre esta mesma palavra, ela ainda vai ser viva. E ela ainda vai fazer diferença no seu coração. Porque a palavra de Deus, ela é cortante, ela é viva. E em momento algum, você pode dizer que ela é enfadonha. Se isso está acontecendo, você está doente espiritualmente, precisa se colocar diante do Senhor. Terceiro ponto, obedecendo. Quando realmente buscamos o Senhor por meio de uma vida de conhecimento da sua palavra e intimidade com Ele por meio da oração, será consequência natural em nossas vidas obedecermos os seus mandamentos. É consequência natural. Nós vamos amar ao Senhor, amar a sua obra, amar os seus mandamentos e nós iremos obedecer. Hoje Jesus nos confronta por meio de sua palavra. Quem o ama obedece os seus mandamentos. João 14, do 16 ao 17, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. No 23 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. No 24 diz: aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Que palavras são essas? Qual é o mandamento? Jesus falou que o maior mandamento é Marcos 12, 30, 31. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então, se me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se nós amamos o Senhor e temos uma comunhão viva e íntima com Ele, nós devemos buscar obedecer os seus mandamentos. Não por medo do castigo, não por medo de irmos para o inferno. Ou, eu não vou fazer isso porque Deus vai me castigar. Mas porque o Espírito Santo tem transformado as nossas vidas. E por meio da nossa comunhão com o Senhor, nós devemos obedecer a Ele. Nós somos diretamente influenciados por quem convivemos. Diretamente. É interessante, eu lembro que quando eu era pequena, tinha umas vizinhas que elas eram de Minas Gerais e elas falavam assim, tinha umas palavras que elas falavam e a gente brincava muito. E daqui a pouco eu estava falando igualzinho elas. E assim acontece com todo mundo, Nós somos influenciados. Então, de acordo com a nossa vida espiritual, da nossa devocional, do que nós conversamos com Deus, dos momentos que passamos na leitura da palavra, ouvindo a voz de Deus, em oração, nós vamos ser diretamente influenciados pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus. Então, nós seremos resultado disso, seremos totalmente influenciados. Todos os dias, o Senhor, Ele visitava Adão e Eva. Na viração do dia, Deus ia visitar Adão e Eva e eles conversavam. Por quê? Porque o Senhor quer ter comunhão conosco. Ele quer ter comunhão com a obra-prima dele, com cada um de nós. E eu pergunto mais uma vez, você tem tido esse tempo? Você tem tido esse tempo para estar com o Senhor e para ser influenciado por Ele? Às vezes nos ocupamos tanto com as coisas de Deus, que não temos tempo para estar com Deus, para estar com Ele. Às vezes eu fico vendo, assim, tem gente que fica o dia todo ouvindo pregação, ouvindo coisas sobre igrejas e tudo, mas será que está separando aquele tempo especial? E a pessoa diz, não, eu passei o dia todinho ouvindo pregação e ouvindo louvor e tal, mas aquele momento especial de fechar a porta do quarto, de estar ali falando com o Senhor, está acontecendo na sua vida?
Por mais que você passe o dia todo ouvindo mensagens, ouvindo louvores, mas é necessário aquele momento de contrição, aquele momento de adoração, aquele momento de se colocar na presença de Deus para sermos influenciados pelo Senhor e pela sua palavra. Se passamos bastante tempo com o Senhor, amaremos a Ele de todo o nosso coração. Se passamos bastante tempo com o Senhor, amaremos a Ele de todo o nosso coração. Amemos o que o Senhor ama. Aborrecemos o que o Senhor aborrece, que é o pecado. Se nós passarmos muito tempo com o Senhor, nós vamos amar o que o Senhor ama. E vamos aborrecer o que o Senhor aborrece. Para concluirmos, para amarmos o Senhor, precisamos conhecê-lo. Quem nos capacita a amar a Deus é o Espírito Santo. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E se verdadeiramente amarmos ao Senhor, obedeceremos os seus mandamentos. Entregue sua vida e suas dificuldades ao Senhor. Exponha diante dele a sua condição. Não importa como você está. Se você está tendo uma vida devocional ativa ou não. Pois comece agora. Comece agora. Senhor, eu quero passar tempo na tua presença. E eu quero acostumar a ouvir a tua voz. Eu quero ser aquilo que o Senhor sonhou para mim. Né? Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele tem uma obra para que nós venhamos realizar. E nós precisamos ouvi-lo. Porque nós fazemos parte desse reino. E nós devemos fazer parte de uma forma operante. Né? Realizando a obra do Senhor. Ele é poderoso para transformar a nossa vida e nos encher do seu Espírito Santo, nos capacitando a obedecer a sua palavra, que é amando a Ele de todo o nosso coração e amando ao próximo como a nós mesmos. E eu vou encerrar com um texto, em 1 João 5, do 1 ao 4, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conheceremos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor esteja capacitando as nossas vidas para amarmos a Ele e amarmos a sua obra.